Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a nossa leitura será do versículo 42 ao 47. Crianças, tomem nota aí, já temos o texto. Vamos lá. Nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Se você tem vindo todos os domingos, desde o início do ano, se você não tem perdido nenhum culto solene ao nosso Deus, se você tem ouvido as pregações com atenção, você tem, então, observado que nós estamos seguindo uma lógica nas nossas pregações. Nós começamos falando sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? E nós, ali estudando Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, nós observamos que a missão da igreja é declarada pelo Senhor Jesus e significa: vão e discipulem todas as nações, ou todos os povos, todas as etnias. Então, a missão da igreja é sair e levar o evangelho a todos os povos, e isso até aos confins da terra. Mas no segundo domingo, nós mostramos que para a igreja cumprir essa missão, alguns requisitos são muito importantes. E por isso, no segundo domingo, nós falamos sobre um deles, a unidade cristã, a unidade do Espírito. É fundamental que a igreja esteja unida, que a igreja trabalhe duramente, trabalhe firmemente, trabalhe continuamente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja unida é uma igreja que dá bom testemunho. No terceiro domingo, que foi o domingo passado, nós mostramos um outro requisito importante para que nós cumpramos com eficiência a nossa missão. E nós falamos então sobre a edificação, ou seja, que nós estejamos nos caminhos do Senhor sendo edificados. E nós falamos sobre como Cristo edifica a sua igreja através do ministério da palavra, da pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e também através do ministério do corpo, ou seja, através dos nossos relacionamentos, através dos membros da igreja. Quando nós nos aconselhamos, quando nós nos encorajamos, quando nós nos ajudamos e socorremos uns aos outros em nossas dificuldades. Assim Cristo edifica a sua igreja, ou seja, a fortalece, torna uma igreja mais firme, mais forte, uma igreja mais comprometida, uma igreja que não é mais uma igreja infantilizada, mas uma igreja madura na fé. E hoje, irmãos, hoje eu quero falar
sobre uma igreja modelo de unidade, de edificação e de impacto evangelístico. Este, crianças, é o nosso tema de hoje. Então anotem aí, uma igreja modelo de unidade, edificação e impacto evangelístico. Então nós vamos ver esta igreja, que é a igreja de Jerusalém. O nosso texto aqui, irmãos, ele narra um momento muito especial da igreja do Novo Testamento. A igreja que estava ali, vamos dizer assim, nascendo no Novo Testamento. Porque é importante entender que a igreja existe desde o início, desde quando Deus criou o ser humano, a igreja ela existe. Mas a igreja no Novo Testamento, e com essa nova característica de que iria ser uma igreja composta de pessoas de todos os povos, línguas e nações, então nós vemos o início dela aqui. Se você acompanhar aí o livro de Atos, voltar para o capítulo 1, no capítulo 1 nós temos ali o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, glorioso. Ele havia se oferecido em sacrifício pelo seu povo, sacrifício expiatório, substitutivo. Ele havia ressuscitado ao terceiro dia, e então, entre a sua ressurreição e a sua subida ao céu, ele passou 40 dias, durante os quais ele se reúne com os seus discípulos e fala a respeito do reino de Deus e dá muitas outras instruções, e uma delas é que eles não saíssem de Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder, quando ele próprio, exaltado à destra do Pai, derramasse o seu Espírito sobre toda a igreja. Eles então obedecem, permanecem em Jerusalém. Poucos dias depois do Senhor Jesus ter subido aos céus, então ele derrama o Espírito Santo, cumprindo a promessa de Deus no Antigo Testamento através dos profetas, de que na nova aliança Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, cumprindo a promessa que Deus fez também por intermédio de João Batista, dizendo: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. E então, em Atos 2, no dia de uma das festas de Jerusalém, Deus havia no Velho Testamento estabelecido festas para o seu povo, que durante essas festas o povo judeu tinha que ir para a cidade de Jerusalém, para ali adorar o Senhor no templo. E numa dessas festas, a festa de Pentecostes, naquele dia, conforme está em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, Deus cumpre a sua promessa. O Senhor Jesus derrama o seu Santo Espírito, e eles, de maneira poderosa, começam a falar noutras línguas, de maneira que ali tinham pessoas, judeus de várias partes do mundo, porque, como eu disse, no tempo das festas, os judeus deviam ir a Jerusalém. Então, judeus de que tinham nascido em várias outras nacionalidades estavam ali, mas aqueles irmãos, eles pregaram a palavra de Deus, e eles conseguiam, pelo poder do Espírito Santo, falar nas línguas dessas pessoas que ali estavam. E eles falaram das grandezas de Deus. E as pessoas ficaram atônitas. Como é que eles, sendo galileus, eles podem falar a nossa própria língua? Era o poder do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Mas alguns começaram a zombar, dizendo: eles estão bêbados. Eles estão embriagados, por isso que eles estão falando desse jeito. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 14 do capítulo 2, se levantou, tomou a palavra e faz uma pregação poderosa. No poder do Espírito Santo, ele faz uma pregação cristocêntrica, mostrando que aquele que havia morrido na cruz do Calvário era o Messias prometido, o Salvador bendito, a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos, que havia subido ao céu, assentado à direita de Deus, e sendo Senhor de tudo e de todos,
derramou seu Santo Espírito sobre a sua igreja. E o resultado dessa pregação, a conversão de quase 3.000 pessoas que creram no Messias, creram no Senhor Jesus Cristo, foram batizadas e acrescentadas à igreja do nosso Salvador. E aí vem o nosso texto, contando como a igreja estava vivendo naqueles primeiros dias. Essa igreja que estava cheia do Espírito, como ela estava se comportando. E assim, irmãos, nós temos aqui, de fato, um modelo que deve ser seguido por todas as igrejas locais. Porque nós temos aqui, como nós vamos ver, uma igreja sendo edificada, uma igreja unida e uma igreja que tem um impacto evangelístico grandioso. Vejamos isto. E aí vem aí o nosso primeiro ponto, crianças. Podem anotar aí o nosso primeiro ponto. Observe aí. A igreja de Jerusalém estava sendo edificada através dos meios de graça. Observem comigo. Capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso aqui significa, meus irmãos, que a igreja ali, ela estava de contínuo ouvindo a pregação daqueles homens a quem o Senhor Jesus pessoalmente escolhera para, cheios do Espírito, falarem de maneira inspirada ao seu povo. E eles pregavam o Antigo Testamento, porque era a Bíblia que estava pronta naquele momento, à luz da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a doutrina dos apóstolos. O que nós podemos ver aqui mesmo no livro de Atos, se você pegar o capítulo 2 e ler do versículo 14 até o ponto em que nós começamos a ler o nosso texto, você vai ver a pregação do apóstolo Pedro falando a respeito de Cristo e trazendo os textos do Velho Testamento para mostrar ele é o Messias. Se você seguir e aqui na sequência, no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai pregar também. No capítulo 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo pregando. E eles sempre pregam à luz da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles trazem o Antigo Testamento, eles explicam o Antigo Testamento e eles mostram isso aqui, apontava para o Messias, para o Salvador, para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a pregação apostólica, a pregação da palavra de Deus, à luz da pessoa e obra do nosso Redentor. E a igreja estava perseverando, diz aqui o texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles ouviam a pregação da palavra, mas não só isso, eles viviam de acordo com aquilo que eles ouviam, com aquilo que os apóstolos pregavam. Porque não basta apenas ouvir, não basta apenas entender, é necessário que se viva. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que a fé sem obras é morta. Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. E vocês serão bem-aventurados. Tiago capítulo 1. Então esses irmãos, eles ouviam diariamente a pregação da palavra de Deus, a pregação fiel, a pregação por parte dos apóstolos, e eles colocavam isso em prática. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Mas observe, irmãos, os meios de graça não inclui mais do que a palavra de Deus. Inclusive, é muito importante entender, por exemplo, o nosso breve catecismo, ele diz assim, os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais
todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, quais são os meios de graça? A palavra, os sacramentos e a oração. São os meios de graça, são os meios pelos quais o Senhor nos comunica a sua graça salvadora. Se você vai ao banheiro, liga a torneira, você vai ver, vai cair água. Essa água, ela vem de alguma fonte, mas para que ela chegue ali, ela vem através de meios, uma tubulação até chegar ali. A palavra, os sacramentos e a oração são essas tubulações por meio das quais o Espírito Santo traz os benefícios da obra redentora do nosso Salvador. Esses irmãos estavam aqui perseverando na palavra, mas não só isso. O texto nos diz aí que eles estavam perseverando também no quê? No partir do pão. Partir do pão aqui, irmãos, é uma expressão que aqui no Novo Testamento vai se referir à ceia do Senhor. O partir do pão, porque todas as vezes, porque quando o Senhor instituiu a ceia, ele partiu o pão e deu aos discípulos. E a ceia então ficou sendo conhecida como o partir do pão. Então esses irmãos estavam ali participando da ceia do Senhor de contínuo. Eles perseveravam em participar deste sacramento. E é muito importante entender, irmãos, que a ceia do Senhor, ela não é simplesmente um rito. A ceia do Senhor, ela não é simplesmente um memorial. É também, mas não só. A ceia do Senhor é alimentação espiritual. É banquete espiritual. Porque através da ceia, nós, por meio do Espírito, nós nos alimentamos do pão do céu, o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o nosso catecismo maior nos diz assim, ouçam com atenção como é importante isso: os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmos o Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. Então, irmãos, quando nós participamos da ceia e participamos dignamente, com fé, com sinceridade, com verdade, o Espírito Santo usa aquilo para aplicar os benefícios da obra de Cristo em nossa vida, nos fortalecendo espiritualmente, nos animando espiritualmente, realmente nos fortalecendo para seguirmos nos caminhos santos e retos do Senhor. Então essa igreja era uma igreja que perseverava na palavra, que perseverava nos sacramentos e estava sendo então edificada. Mas não só isso, nos diz o texto que também perseveravam nas orações. E se você ler o livro de Atos, você vai ver essa igreja orando aqui. Aí, se você olhar, inclusive, antes desse texto, capítulo 1, quando o Senhor Jesus disse, vocês não podem sair de Jerusalém, tem que ficar aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Nós vamos ver no capítulo 1, que a igreja está reunida lá num cenáculo, orando ao Senhor. Aqui nos diz que essa igreja perseverava. No capítulo 3, nós vamos ter a informação que os apóstolos Pedro e João vão para a hora de oração no templo. No capítulo 4, nós vamos ver que quando começa a perseguição, a igreja está reunida e pedindo, Senhor, dá-nos intrepidez para que nós possamos anunciar a tua palavra. Era uma igreja que perseverava em oração. Porque muitas vezes, meus irmãos, Deus atende às nossas orações. Enquanto nós estamos orando, o Espírito Santo aplica a nós os benefícios da obra de Cristo. Então, meus queridos, se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos ser edificados nos caminhos santos e retos do Senhor, e todo crente deve desejar isso, na verdade, todo verdadeiro crente deseja isso, crescer espiritualmente, ser fortalecido espiritualmente. Se nós queremos isso, irmãos, nós precisamos perseverar naquilo que Deus usa para produzir isso em nossa vida, para nos tornar mais semelhantes com Cristo, para trabalhar em nosso coração e nos moldar segundo o varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo.
E o que ele usa? A palavra, os sacramentos, a oração. São meios, não são os únicos, mas são pelo menos os principais que Deus usa. Então, irmãos, devemos valorizar isso e perseverarmos nessas coisas. Então não deixe de vir para ouvir, não deixe de vir ouvir a pregação. Procure durante a semana ouvir boas pregações no YouTube. Nós temos bons pregadores, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Heber Júnior, são pregadores sérios, corretos, que pregam a palavra de Deus com fidelidade. Felipe Fontes, são pregadores bons e fiéis da palavra de Deus. E venha aos domingos ao culto do Senhor, para adorá-lo e ouvir a sua palavra, participar dos sacramentos e com seus irmãos orar a Deus. Venham para a reunião de oração, em que nós nos reunimos para orar, colocarmos diante de Deus as nossas petições, intercessões e necessidades. Crianças, isso significa que vocês precisam separar tempo também para lerem a palavra e ouvirem a palavra. Eu sei, a infância é o momento de brincar, vocês têm que aproveitar, têm que brincar mesmo, têm que se divertir, mas as brincadeiras não são tudo. Assim como você precisa separar tempo para estudar e para outras responsabilidades que vocês têm, vocês precisam separar tempo para lerem a palavra, para ouvir a palavra, e vocês precisam separar tempo para se colocarem diante do Senhor em oração, porque vocês são servos de Deus, e vocês precisam se tornar mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Bem, vamos agora, irmãos, ao nosso segundo fato sobre a igreja de Jerusalém. Então, crianças, anotem aí o segundo ponto. A igreja de Jerusalém estava vivendo em intensa comunhão. Intensa comunhão. Uma verdadeira unidade. Vejam aí que no versículo 42 nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E a palavra comunhão aqui, irmãos, ela é muito interessante. É uma palavra grega que é até conhecida nossa, a pronúncia, que é koinonia. Koinonia. Então essa palavra é muito conhecida no meio evangélico. E qual é a ideia dessa palavra, irmãos? Koinonia significa, meus irmãos, a ideia de companheirismo, de participação, de compartilhamento, de contribuição. A ideia é que, vivendo em comunhão, nós suprimos uns aos outros, nós partilhamos uns com os outros. Então, essa é a ideia de koinonia. E é isso que nós vemos aqui. Uma igreja que está unida, irmãos que cuidam uns dos outros. Observem o texto, a partir do versículo 44, que nos diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E mais, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pense aqui num povo que tinha prazer de estar junto todos os dias. Não era apenas no domingo, não. Todos os dias eles estavam juntos. E vejam, a comunhão era tão intensa que eles vendiam as suas propriedades e bens. Vejam, não era para dar para o pastor, não era para enriquecer pastor, não era para suprir as necessidades daqueles irmãos carentes no contexto da igreja. Aqui a lição para nós, meus irmãos, não é que nós devamos vender os nossos bens, o nosso carro, a nossa casa, trazer o dinheiro para cá, faça isso, como alguns dizem, de maneira contrária à palavra de Deus. A lição não é essa. A lição é que nós não devemos medir esforços para suprir, meus irmãos, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos ficar passivos, sabendo que nós, no nosso meio, tem pessoas que estão passando por necessidade. Se nós tomarmos conhecimento
de irmãos que estão passando por dificuldades e ficarmos simplesmente na nossa, isso é pecado. Nós temos que suprir as necessidades uns dos outros. Um pouco mais à frente, irmãos, nós vamos ter um texto muito semelhante, capítulo 4, observem aí o capítulo 4, verso 32, e tem uma expressão aqui no início, logo no início, essa expressão descreve como era a comunhão dessa igreja. Observem aqui comigo. Capítulo 4, verso 32, diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Vejam aqui, irmãos. Era como se essa multidão, e era muita gente mesmo, porque aqui nós já temos um número muito grande de pessoas. Mas era como, está dizendo o texto, que todas essas pessoas, ou essa multidão, era como se fosse uma só pessoa. Era como se fosse o coração e a alma. Tamanha comunhão que eles estavam vivendo. Nos diz o texto, ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então vejam que eles não permitiam que no contexto deles houvesse pessoas passando dificuldades. Isso é comunhão. Comunhão tem a ver com compartilhamento, companheirismo, suprir as necessidades uns dos outros. Então ouçam com atenção, irmãos. Unidade cristã, comunhão cristã, não é só ter relacionamentos amistosos. Não é só se dar bem com as pessoas e dizer bom dia, boa tarde, que bom revê-lo. Não. A verdadeira comunhão significa ter interesse pelo outro, pelas necessidades do outro, pela vida do outro, pelo bem-estar do outro. Isso é comunhão cristã. Mas muitas vezes, irmãos, as nossas perguntas, como é que você está? São simplesmente formalidades. Nós não estamos querendo muitas vezes saber como o outro está. E se o outro começa a contar um problema, nós já queremos dar um jeitinho de sair, porque nós não queremos nos envolver. Isso não é comunhão. Isso é mundanismo. Comunhão cristã é quando nós de fato agimos com um senso de família. E numa igreja, irmãos, tão pequena como a nossa, nós deveríamos conhecer cada um dos membros que aqui se congregam. Porque é uma igreja muito pequena. Eu não vou dizer de uma igreja de 200, 300, 400 membros, mas de uma igreja pequena como a nossa, que tem menos de 150 membros, nós deveríamos conhecer uns aos outros. E se nós não conhecemos muito dos que se congregam aqui, talvez seja porque nós não temos interesse por essas pessoas. Isso não é comunhão cristã. Comunhão cristã envolve interesse, envolve compartilhamento, envolve querer suprir a necessidade dos nossos irmãos. Isso é comunhão cristã. E a vocês, crianças, uma lição importante, atenção, é que vocês aprendam a compartilhar. Se vocês tiverem contato com uma criança necessitada, que não tem brinquedos ou pouquíssimos brinquedos, aprenda a pegar alguns dos seus e repartir, porque Deus tem lhe abençoado com muitos brinquedos, e não escolham os piores.
Escolham bons brinquedos, porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aprenda a compartilhar. Deus nos abençoa para que nós sejamos bênçãos. Então, crianças, aprendam a compartilhar e comecem com seus brinquedos. Porque Deus, ele compartilhou conosco aquilo que ele tinha de maior valor, o seu Filho unigênito. Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, e com ele nos dará todas as coisas. Aprendamos a compartilhar. Aprendamos, irmãos e irmãs, que o que nós temos não é nosso. Nós somos mordomos. Uma das frases mais belas da Bíblia está lá no final de, se não estiver enganado, 1 Samuel. Quando Davi está fazendo ali o recolhimento das ofertas para o templo. E ele diz, quem sou eu? Quem é o meu povo para que nós demos alguma coisa ao Senhor? Tudo aquilo que nós estamos ofertando é apenas um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos dando ao Senhor aquilo que nós recebemos das tuas mãos. Porque tudo pertence ao Senhor. O seu carro não é seu, é do Senhor. A sua casa, até a nossa vida pertence ao Senhor, está nas mãos dele, na hora que ele quiser, ele tira. Terceiro e último lugar, irmãos. Terceiro e último lugar, o último fato a respeito dessa igreja. A igreja de Jerusalém estava tendo um grande impacto evangelístico. Vejam o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então veja, uma igreja que está sendo edificada na palavra, na doutrina dos apóstolos, nos sacramentos, nas orações. É uma igreja que está fortalecida, uma igreja que está vivendo em intensa comunhão. Isso tem um impacto enorme, porque o mundo está olhando para nós. Nós somos como uma cidade edificada sobre um monte. Se você já viajou à noite, você olha para uma direção e vê luz, você já sabe. Você ainda não está vendo nenhuma lâmpada, você ainda não está vendo nenhuma casa, mas você vê que tem luz ali. Por quê? Porque ali tem uma cidade. O mundo está olhando para nós. E quando o mundo olha para nós e vê de fato um povo comprometido com o Deus que esse povo adora, olha para nós e vê como nós de fato nos amamos e cuidamos uns dos outros. Isso tem um impacto. Deus usou isso para que muitas pessoas fossem acrescentadas à igreja. Diz aqui que isso acontecia diariamente, dia a dia. O Senhor estava acrescentando pessoas à igreja, porque essa igreja, ela fazia diferença. Porque essa igreja, de fato, era relevante ali. Porque essa igreja, de fato, estava cumprindo aquele dever que o Senhor colocou sobre nós, de sermos sal da terra e luz do mundo. E as pessoas estavam vindo para a igreja, sendo alcançadas pelo Senhor e conduzidas ao povo de Deus. E essa igreja, irmãos, se você olhar, essa igreja ela vai continuar dando assim esse testemunho, ela vai continuar causando impacto ali na sociedade. Você vai ver essa igreja aqui na continuidade, aqui foram quase, nos versículos anteriores, quase 3.000 pessoas. No capítulo 4, nós vamos ter a informação, por exemplo, no capítulo 4, que esse número vai subir
para quase 5.000, versículo 4 do capítulo 4. Depois nós vamos ver a descrição de que essa igreja crescia em número, e essa igreja estava crescendo, porque esses irmãos estão dando testemunho e pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não só isso, quando essa igreja ela começou a ser perseguida de uma maneira severa, e os crentes tiveram que sair de Jerusalém e se afastar, eles não foram para as cavernas ou para as matas, mas eles foram anunciando o evangelho. Abram a sua palavra, abram a palavra do Senhor, na verdade, abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no capítulo 8, vejam comigo os versos 4 e 5, e aqui a coisa ainda está em Jerusalém, mas agora eles vão ter que sair por causa da perseguição. E o Senhor Jesus tinha dado o itinerário deles. Eles deviam pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha o que acontece, diz, entrementes os que foram dispersos, verso 4 do capítulo 8 de Atos, entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então vejam, por onde eles iam anunciando a palavra, porque eles respiravam o evangelho, porque anunciar o evangelho era algo natural para os crentes, não era simplesmente uma atividade de final de semana, de sábado à tarde ou de domingo à tarde. A evangelização era uma coisa de todos os dias, no contato diário com as pessoas. E nós precisamos recuperar isso, irmãos. Estando no nosso trabalho, na universidade, na escola, na vizinhança, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, através de um bom testemunho, um testemunho de vida, e através, irmãos, da proclamação do evangelho do nosso Salvador, Cristo Jesus. Era isso que esses irmãos estavam fazendo. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós somos súditos do reino, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, para levar a mensagem salvadora a quantos pudermos levar. Então, lembre-se, lá no seu trabalho, você não está ali só para ganhar dinheiro. Isso também, para manter a sua família. Mas você está ali como um súdito do reino de Deus, como um súdito do Rei Jesus, para ter uma vida exemplar, para ser ali um cidadão do reino, dar um bom testemunho naquele contexto. E sempre que possível, falar desse Rei, do Salvador bendito. Entenda isso. Porque, infelizmente, irmãos, a igreja brasileira, nós temos visto muito isso. Tem vivido um cristianismo de final de semana, em que e geralmente um cristianismo que é dentro das quatro paredes. Nós, no domingo, quanto muito no sábado também, nos reunimos aqui, realizamos as nossas reuniões, amanhã vamos cada um para o nosso trabalho, e a vida segue, e nós nem pensamos muitas vezes em reino de Deus. Quando é no outro final de semana, estamos aqui de novo. Isso não é cristianismo bíblico. Não é. Eu devo entender que aqui e em qualquer lugar, eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou uma testemunha de Cristo. Eu sou um súdito do reino de Deus. Eu sou um filho de Deus e devo viver como tal. E cumprir as minhas responsabilidades. Então, vivamos um cristianismo que é bíblico. Isso significa para vocês, crianças, atenção, que vocês não podem se comportar como seus coleguinhas de escola e de vizinhança. Vocês são filhos da aliança. Vocês são discípulos de Cristo. E vocês devem andar segundo os ensinamentos de Cristo, segundo o exemplo de Cristo, e dar o bom testemunho de Cristo. Entendam isso.
Então, se os seus coleguinhas colam ou pescam, não sei qual é o termo mais usado aqui, você não deve fazer isso. Se eles falam palavrões e coisas indecentes, você não deve reproduzir isso. Vocês devem levar a Cristo para eles, porque eles também precisam de Cristo, assim como nós sempre precisamos. Eles precisam do Evangelho. Fale de Cristo, quem é Cristo, o que Ele fez para a nossa salvação e como nós recebemos os benefícios de Cristo através da fé e do arrependimento. Quero concluir, irmãos, a nossa mensagem de hoje respondendo a uma pergunta: o que ou quem faz com que de fato uma igreja viva, unida, sendo edificada e tendo um grande impacto evangelístico? A resposta está no nosso texto. Quem faz não é o pastor Renato, não são os presbíteros. Quem faz, volte para o capítulo 2, é o Cristo glorificado, exaltado e entronizado à destra do Pai, por meio do seu Santo Espírito. Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Verso 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Interessante como Lucas começa esse livro de Atos. Ele diz: eu escrevi para você, Teófilo, um primeiro livro a respeito do que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. E a implicação lógica é que esse segundo livro é o que Jesus continua fazendo e ensinando, por meio do seu Santo Espírito, por meio da palavra, por meio da igreja. E é esse Cristo exaltado, glorioso, por meio do seu Espírito, que faz com que a sua igreja seja uma igreja unida. É Ele quem edifica a sua igreja e é Ele quem faz com que nós tenhamos um impacto evangelístico grandioso. Por isso, irmãos, nós devemos constantemente pedir ao Senhor, como eles fizeram aqui, no capítulo 4, a partir do versículo, depois vocês podem olhar, a partir do versículo 30, lá no versículo 30 mais ou menos, quando eles dá-nos intrepidez. Deus ouviu imediatamente aquela oração, eles ficaram cheios do Espírito e proclamaram a palavra do Senhor. Então oremos, meus irmãos, para que a nossa igreja continuamente esteja sendo edificada. Seja de fato uma igreja que viva a unidade cristã, bíblica, conforme nós vemos aqui, e uma igreja que proclame o Evangelho pela vida e pela palavra. Uma igreja que tem um testemunho de vida exemplar à luz do Evangelho e que com intrepidez fale de Cristo para o mundo. Oremos por isso, para que o nosso Salvador seja glorificado. Amém. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos alcançou com a tua graça em Cristo Jesus. O Senhor fez de nós novas criaturas. O Senhor nos chamou para o teu reino. O Senhor, ó Deus, nos separou por meio do Evangelho. Agora, Senhor, nós te imploramos no nome de Cristo Jesus. Seja conosco
Igreja Presbiteriana no setor M-Norte. Queira o Senhor nos edificar continuamente, por meio da palavra, das orações, dos sacramentos. Senhor Deus, seja com a nossa igreja, que a tua igreja, fazendo com que nós sejamos um povo cada dia mais fortalecido por meio da palavra e dos demais meios de graça. Ó Deus, que teu Espírito opere eficazmente no nosso coração, de maneira que vivamos essa unidade que nós descrevemos aqui, que de fato tenhamos interesse verdadeiro uns pelos outros. Não uma unidade marcada pela hipocrisia, pelo fingimento, mas uma unidade que seja de fato cristã e bíblica, para o louvor da tua glória. E assim, Senhor Deus, sendo edificados na palavra, unidos em Cristo Jesus, dá-nos intrepidez para proclamarmos o teu evangelho. Que, ó Deus, amanhã não venhamos nos esquecer do que ouvimos hoje, mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, em qualquer contexto no qual estivermos inseridos, ó Deus bendito, ajuda-nos a nos lembrarmos que nós somos súditos do teu reino, nós somos discípulos do teu Filho bendito Jesus Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos santuários do Espírito Santo, e nós devemos exalar o bom perfume de Cristo através de um testemunho exemplar. Nós devemos, ó Deus, abrir a nossa boca e falar das boas novas de salvação, e queira o Senhor nos usar para que muitas outras vidas sejam alcançadas e acrescentadas ao rebanho do Senhor. Nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos,